Olá, sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal Entre Cérebros. Aqui nós estudamos tudo que está relacionado ao cérebro e o intestino. Seja bem-vindo, nós estamos iniciando agora a leitura de um artigo científico. A partir de hoje, vários artigos serão apresentados aqui em forma de áudio para que você possa acompanhar aí onde você está. O artigo de hoje traz como título o crime biológico, implicações para a sociedade e para o sistema de justiça criminal. Você está pronto? Então vamos lá. As últimas 2 décadas testemunharam uma revolução em nosso entendimento da mente criminal. Por quase um século, culpamos a pobreza, a desigualdade social e as más companhias como os principais causadores de crimes. É quase certo que estes fatores desempenhem um papel relevante. Porém, a novidade do século XXI é o aumento do reconhecimento de que fatores genéticos e neurológicos são igualmente importantes na modelagem do comportamento criminoso. Os desafios que enfrentamos à luz destes novos achados são múltiplos, incluindo como vamos abordar os transtornos neurológicos em infratores violentos e quais são as implicações para as subdisciplinas emergentes de neurodireito e neuroética. Muito bem, após iniciarmos com esta pequena introdução do artigo, chegamos no primeiro tópico: genes e crime. Hoje há poucas dúvidas científicas de que os genes desempenham um papel significativo no comportamento antissocial. Revisões de mais de 100 análises de estudo com gêmeos e de estudos de adoção oferecem evidências claras de que cerca de 50% da variação do comportamento antissocial são atribuíveis à influência genética. A área está agora se movendo para uma questão mais importante de terceira geração. Quais genes predispõem a quais tipos de comportamento antissocial? Respostas iniciais estão começando a surgir e a partir de estudos de genética molecular. Quando é realizado o Kinicode do gene da monoamina oxidase A em camundongos, estes se tornam altamente agressivos. Se o gene for reativado, eles retornam aos seus padrões normais de comportamento. Estudos populacionais e confamiliares em humanos também implicaram o gene da monoamina oxidase A no comportamento antissocial. Uma meta-análise mostrou replicabilidade deste efeito de interação. Bom, o importante desafio para esta terceira geração de estudos genéticos sobre comportamento antissocial não é simplesmente identificar quais genes estão associados ao comportamento antissocial, mas também quais destes genes codificam transtornos cerebrais em grupos antissociais. Usando a monoamina oxidase A como exemplo, esta enzima metaboliza serotonina, um neurotransmissor que está em níveis baixos em indivíduos antissociais. Homens com um polimorfismo comum ou variante no gene da monoamina oxidase A apresentam uma redução de 8% do volume da amígdala, giro do cíngulo anterior e córtex órbito-frontal, pré-frontal ventral. Essas estruturas cerebrais estão envolvidas na emoção e encontram-se comprometidas em indivíduos antissociais. Consequentemente, um dos genes associados a comportamento antissocial resulta em alterações estruturais em áreas cerebrais comprometidas em indivíduos antissociais, dos genes ao cérebro e ao comportamento antissocial. O próximo tópico: dos genes ao cérebro e ao crime. Então, como alguém evolui dos genes para o comportamento antissocial? Uma hipótese é de que as anormalidades genéticas resultem em anormalidades estruturais no cérebro, que também resultam em anormalidades emocionais, cognitivas, comportamentais, as quais
por sua vez, predispõe ao comportamento antissocial. Há um número crescente de evidências para alterações cerebrais em grupos antissociais, com fortes evidências principalmente para o córtex pré-frontal. Vejam, pacientes com transtornos neurológicos com danos no córtex pré-frontal ventral exibem comportamento desinibido, do tipo psicopático, embotamento emocional e autonômico e tomada de decisão inadequada. Pesquisas com ressonância magnética mostraram que indivíduos com transtorno de personalidade apresentam redução de 11% na substância cinzenta pré-frontal, junto com uma atividade reduzida durante um estressor social, provocando emoções secundárias, como, por exemplo, de vergonha, constrangimento e culpa. Indivíduos antissociais com menor quantidade de substância cinzenta também mostraram menor responsividade autonômica ao estresse. Diferentes paradigmas clínicos da neurociência estão começando a convergir para a mesma conclusão de que há uma significativa base cerebral no comportamento antissocial e que estes processos neurocomportamentais são relevantes para entender a violência na sociedade cotidiana. Prejuízos estruturais na área pré-frontal correspondem a prejuízos funcionais na área pré-frontal, ou seja, funcionamento reduzido, em uma ampla variedade de indivíduos antissociais. Verificou-se que assassinos mostram redução do metabolismo da glicose no córtex pré-frontal. Essa disfunção também caracteriza especificamente infratores impulsivamente violentos, sugerindo que o córtex pré-frontal age como um freio de emergência para emoções desenfreadas, geradas por estruturas límbicas. Estudos de neuroimagem são corroborados por achados de estudos neuropsicológicos, neurológicos, psicofisiológicos, indicando robustez dos achados. E o mesmo artigo agora faz uma pergunta. Essas disfunções cerebrais são causadas por fatores ambientais ou por genes? Bom, existe a hipótese de um papel significativo da genética por duas razões. Primeiro, a disfunção estrutural na área pré-frontal encontrada em indivíduos antissociais não foi responsabilizada por fatores ambientais para o comportamento antissocial. Por exemplo, histórico de traumatismo craniano, maus tratos na infância, ou por abuso de álcool, drogas. Segundo, imagens estruturais do cérebro a partir de estudos comportamentais e genéticos com gêmeos demonstraram que os genes explicam 90% da variação do volume de substância cinzenta pré-frontal em humanos. Esses dois argumentos em combinação poderiam ser uma forte indicação de que as disfunções estruturais em antissociais apresentam uma significativa base genética, embora estudos futuros possam ainda identificar alguma relevância do ambiente. Avançando na leitura, chegamos a mais um tópico do mesmo artigo: o papel do ambiente social. Embora os genes provavelmente estejam implicados na causa do crime, processos psicossociais não podem ser descartados, podendo até ser essenciais. Influências ambientais no início do desenvolvimento poderiam alterar diretamente a expressão do gene, por sua vez, alterando o funcionamento cerebral e resultando em comportamento antissocial. Influências ambientais precoces podem alterar a expressão gênica, o que então origina a cascata de eventos de comportamento cerebral destacados acima. O conceito é que, apesar de 50% da variação em comportamento antissocial ser genética na sua origem, os genes não são fixos, estáticos e imutáveis.
Influências psicossociais podem resultar em modificações estruturais no DNA, que têm influências profundas no funcionamento neuronal, e, em função disso, surgiria o comportamento antissocial. O ambiente social pode interferir com fatores de risco genético e biológicos para comportamento antissocial de outras formas. O comportamento violento e criminoso está exponencialmente aumentado quando combinado com fatores de risco sociais e biológicos. Estudos de diversos países demonstraram que complicações ao nascimento, incluindo anoxia neonatal, que causa lesão particularmente no hipocampo, interagem com ambientes familiares negativos. Por exemplo, rejeição materna precoce da criança, para predispor a infração violenta na vida adulta. Também há evidências replicadas de que uma anormalidade no gene da monoaminoxidase A interage com maus tratos na infância para predispor ao comportamento antissocial em adultos. Processos sociais também podem interagir com fatores de riscos genéticos e biológicos para gerar comportamento antissocial de diversas formas. A redução do metabolismo da glicose no córtex pré-frontal predispõe à violência em indivíduos com contextos familiares positivos. Baixa excitação psicológica está particularmente associada ao comportamento antissocial em indivíduos de contextos familiares positivos. Nesses casos, em que o indivíduo apresenta falta de fatores de risco sociais que o empurrem em direção ao comportamento antissocial, fatores biológicos têm um maior papel explanatório. Em contraste, a associação entre o comportamento antissocial e fatores de riscos biológicos em indivíduos de contextos familiares negativos podem ser mais fraca porque as causas sociais do crime camuflam a contribuição biológica. O próximo tópico: implicações do tratamento. A biologia não é destino e deve ser, em última análise, possível modular fatores de risco neurobiológicos. A questão essencial é: se os criminosos apresentam o cérebro com defeito, como eles podem ser consertados? Soluções definitivamente poderiam ser naturais e surpreendentemente simples. Por exemplo, deficiência alimentar nos primeiros 3 anos de vida tem sido associado a comportamento antissocial a longo prazo, durante a infância e final da adolescência. O controle do QI abole essa relação, sustentando o modelo de que a alimentação deficiente leva a funcionamento cerebral deficiente, resultando em disfunções neurocognitivas que predispõem ao comportamento antissocial. Olha, o óleo de peixe é rico em ômega 3, um ácido graxo de cadeia longa que compõe 40% da membrana celular, e a suplementação alimentar foi associada ao aumento de QI e redução do comportamento antissocial grave em detentos. Acredito que você está percebendo que o artigo agora ele está ficando bem mais prático. Vamos seguir a leitura. Programas de prevenção de manipulação à alimentação nas fases iniciais da vida resultaram em redução de delinquência e criminalidade. Manipulações ambientais podem, em tese, reverter fatores de riscos cerebrais para o crime. Uma abordagem alternativa é modular as anormalidades dos neurotransmissores produzidos por uma anormalidade nos genes. Genes que regulam o transporte da serotonina foram recentemente associados a comportamento antissocial e agressivo em crianças e adultos. Uma vez que indivíduos antissociais agressivos apresentam baixos níveis de serotonina, medicações que aumentam a disponibilidade de serotonina, como, por exemplo, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, devem diminuir o comportamento antissocial,
se houver uma conexão causal. Há evidências que apoiam essa previsão em crianças e adultos agressivos. Muito bem, chegamos então no último tópico deste artigo. E olha, veja o título deste tópico: Implicações neuroéticas e neurolegais. Vamos seguir a leitura. Apesar dessas evidências positivas, permanece o fato de que a sociedade reluta em usar medicação para tratar comportamento agressivo e antissocial, ao mesmo tempo em que se sente confortável para medicar outras condições comportamentais. Paradoxalmente, já que as influências comportamentais influenciam a expressão do gene, nossa constituição está em constante mutação, quer queiramos ou não. A sociedade deve agarrar o touro biológico à unha para extinguir o crime e a violência e reduzir o sofrimento? Ou, ao contrário, deve fingir não ver o novo conhecimento clínico em neurociência e proibir a interferência com a essência biológica da humanidade, mesmo se isso resultar em vidas perdidas que poderiam ter sido salvas por esforços de prevenção biológica. Uma outra preocupação adicional é a que trata de responsabilidade e punição. Se um assassino sofre disfunção cerebral que o predispõe a cometer violência impulsiva, deveremos responsabilizá-lo inteiramente por seu comportamento? Pesquisas pioneiras estão elucidando o mecanismo neural que auxilia na tomada de decisão moral. De uma perspectiva de julgamento moral, dadas as evidências de que os circuitos neurais subjacentes ao sentimento moral e tomada de decisão estão prejudicados nas populações antissociais, esses indivíduos são tão capazes quanto o resto de nós de saber e fazer o que é certo. Um psicopata pode saber a diferença legal entre o certo e o errado, mas eles têm o sentimento do que é certo e do que é errado? Acredita-se que as emoções sejam centrais ao julgamento moral, oferecendo a força de impulsão para agir moralmente. Neste contexto, até que ponto é moral punirmos criminosos tão severamente quanto o fazemos? Por outro lado, não há perigos significativos se afrouxarmos o nosso conceito de responsabilidade? O próprio conceito dos genes ao cérebro e ao comportamento antissocial suscita questões neuroéticas que precisam ser discutidas para que a ciência preventiva possa progredir. Uma nova geração de pesquisas em neurociência clínica que engloba imagens cerebrais e genética molecular está originando o conceito de que genes específicos resultam em disfunções cerebrais funcionais e estruturais que predispõem ao comportamento antissocial, violento e psicopata. Um próximo passo essencial para testar a hipótese dos genes ao cérebro e ao comportamento antissocial é conduzir pesquisas genéticas molecular e de neuroimagem na mesma população para identificar os genes codificando tanto as anormalidades de estrutura, função cerebral, quanto o comportamento antissocial. O próximo passo empírico é descobrir se indivíduos psicopatas e antissociais evidenciam processamento anormal de dilemas morais. Como lidaremos com esse novo conhecimento em nível social e legal é um significativo desafio neuroético. Quanto mais aprendemos sobre as causas neurobiológicas do crime, mais questões complexas surgem a respeito de culpabilidade, punição e livre-arbítrio. Os desafios futuros científicos e neuroéticos para o campo emergente de neurocriminologia podem ser melhor enfrentados através de pesquisas multidisciplinar, integradora, que associe teorias macrosociais tradicionais, enfatizando amplos construtos sociais.
com novas perspectivas da neurociência clínica e social, para entender melhor e, por fim, prevenir o comportamento antissocial em crianças e o crime em adultos. Nós encerramos por aqui a leitura desse artigo e fica aqui algo que eu percebi. E eu queria que você deixasse os seus comentários. Me parece que até mesmo a alimentação interfere no comportamento antissocial. Dependendo daquilo que comemos, podemos ativar a monoamina oxidase A. Dependendo daquilo que comemos, podemos desativar a monoamina oxidase A, a qual é precursora da serotonina. Desta forma, uma alimentação desregrada pode então desencadear um comportamento antissocial. Deixe aí os seus comentários, vamos juntos crescer e nos aguarde para o próximo artigo. Um abraço.